Olá, queridos de Deus, como é bom partilharmos a palavra de Deus, sabendo que é a voz do Senhor falando ao nosso coração e nos orientando na caminhada que devemos fazer na presença dEle. Quero compartilhar hoje com você sobre a oração como sendo uma vida no centro da vontade de Deus. Foi isso que eu respondi quando alguém me perguntou: Pastor Javan, o que é a oração para você? E sem dúvida não vejo a oração de outra forma, senão uma vida no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para a gente estar, é o lugar onde ocorre todas as coisas pela direção de Deus, pelo propósito de Deus. E Deus sempre, como diz o apóstolo Paulo, tem a sua boa, perfeita e agradável vontade para todos nós. Quero compartilhar com você, pensando nisso, querido de Deus, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em Romanos 12, um texto bem conhecido e de forma direta corrobora, confirma esse raciocínio da oração como uma vida no centro da vontade de Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo encorajando, animando os crentes de Roma de forma bem direta, dizendo qual deveria ser a postura deles na vida com a missão de manifestar a presença de Deus às outras pessoas. Quero pontuar com você de forma objetiva que essa vida na presença de Deus, segundo a vontade do Pai, é uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de meditação no querer de Deus para nós, com base naquilo que Ele revela nas sagradas Escrituras, sempre nos perguntando no que temos que melhorar, o que temos que deixar de fazer porque não está agradando a Deus, e nos prostrarmos em humildade de espírito para buscarmos mais comunhão com o Senhor. Isso é vida devocional. Portanto, a vida de oração, como viver no centro da vontade de Deus, é se colocar em constante reverência por estar na presença de Deus, na presença dinâmica, ativa de Deus, aquele olhar que está sobre nós e nos transmite um sentimento de paz, de segurança, porque é o olhar do Pai. Outra lição é que quando vivemos uma vida no centro da vontade de Deus, essa vida vivemos debaixo do temor ao Senhor. É o temor ao Senhor que faz com que não tenhamos medo do Senhor, mas sim respeito, consideração, estima, reverência, aquilo que faz com que o adoremos em espírito e em verdade. Tenhamos louvor lá da alma, do coração, que procede da nossa intimidade com Ele, da nossa devoção, procurando em tudo glorificá-lo. A vida no centro da vontade de Deus também é aquela vida que faz com que reconheçamos que nada somos sem o agir de Deus em nós. Como disse Jesus, Ele disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Nós somos os ramos que estão ligados à árvore, a Jesus Cristo, que nos nutre, nos alimenta, nos empodera para resistirmos ao inimigo, resistirmos ao mundo, às tentações e também fazermos a obra que Ele nos confiou. A vida de oração, como está no centro da vontade de Deus, também é a vida que faz com que reconheçamos quão frágeis somos. Um dos males do ser humano é a soberba, é a altivez, é aquele sentimento de autossuficiência que faz com que achemos que somos semideuses e podemos tudo, somos capazes de tudo, principalmente quando a vida parece transcorrer com alguma normalidade, em tempos que as coisas fluem quase que automaticamente, sem que a gente passe por sacrifícios, por dificuldades, diferente do que estamos vivendo na pandemia, a oportunidade para reconhecermos a nossa fragilidade e dependermos de Deus
buscando segurança, confiança nele, porque ao olharmos para aquilo que o ser humano se agarra, sabemos que tudo isso é transitório, é hoje, não é amanhã, e na verdade quem confia em Deus, confia em alguém que ama em todo tempo, é benigno em todo tempo, é misericordioso em todo tempo e é o Todo-Poderoso. O Deus que faz aquilo que é impossível aos homens, Ele faz aos homens que creem, que buscam. Quando falo homens no sentido genérico, é a humanidade, homens, mulheres, todos aqueles que depositam a sua confiança, a sua fé, esperam em Deus, reconhecendo a própria fragilidade. Por isso, procuram estar no centro da vontade de Deus e levam uma vida de oração. Jesus já disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E entramos em tentação por quê? Porque desconsideramos as nossas fragilidades e não vigiamos. Porque se vigiarmos, vamos observar que somos frágeis e vamos querer que Deus nos ajude e assim sejamos por Ele fortalecidos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quanto mais reconheço a minha fragilidade e estando na presença de Deus, mais vou depender de Deus. Outra lição que podemos tirar com essa ideia clara de que a oração é uma vida no centro da vontade de Deus, é que é uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Comunhão e intimidade se dá pelo conhecimento que vamos crescendo em relação a aquilo que sabemos de Deus, à luz da sua palavra que nos revela quem Ele é, os seus propósitos, o que Ele espera de nós e o que Ele faz por nós e aonde Ele quer nos levar, e também pelo agir dele diretamente na nossa vida. Portanto, conhecemos a Deus pela revelação bíblica e pela experiência que temos nele com base nessa revelação bíblica, e assim estreitamos cada vez mais os nossos laços com esse Deus que conhecemos, a quem amamos na sua pessoalidade e naquilo que Ele se revela a nós, querendo estabelecer conosco um relacionamento paterno, um relacionamento também de amizade e de alguma forma, por graça e misericórdia, nos honrar, nos privilegiar, nos chamando a sermos participantes da sua obra, do bem dele que se espalha por todos, através de todos que vivem nessa vida de dependência dele, de conhecimento dele, e assim são agraciados pelo seu poder. A oração também é o resultado de estarmos vivendo segundo a vontade de Deus, porque tem a ver com o nosso comprometimento com Deus, o nosso compromisso com Deus. Isso implica pensarmos na aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo, a nova aliança selada com o sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e assim o fez pagando pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E isso deve nortear, deve orientar o nosso compromisso, ou seja, a nossa fidelidade para com Deus, de maneira que não importam as circunstâncias, nós vamos perseverar na fé, vamos nos manter no centro da vontade de Deus, porque temos compromisso com Deus, que é fiel e justo para conosco, porque Ele nos chamou para andarmos na sua luz, sendo iluminados pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito e recebendo dele a bênção de sermos seus instrumentos de amor, bondade, benignidade, da sua graça sobre todos à nossa volta. Também podemos dizer que a oração é uma vida no centro da vontade de Deus, quando entendemos que a oração nos põe em comunicação com Deus, em sintonia com Deus, em conexão com Deus. Isso faz com que nos sintamos livres para
falar com Deus sobre as nossas angústias, sobre as nossas ansiedades, ou seja, aquilo que nos preocupa, que nos amedronta, mas também aquilo que nós ansiamos no sentido de fazermos a vontade de Deus da melhor maneira possível e apresentarmos a Ele as nossas dificuldades para que Ele nos ajude e assim venhamos a superar, ou como a palavra está em moda, sermos resilientes, porque resiliência é a capacidade que temos de, diante de crises e dificuldades, superarmos as crises, as dificuldades e continuarmos firmes, seguindo o propósito que nos desafia, que temos como compromisso de vida e viver no centro da vontade de Deus. É isso, é saber que você vai em tudo superar as lutas, as dificuldades, porque você está imbuído de fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer nessa trajetória de resiliência que ele aprendeu a passar fartura e também a passar necessidades, ou seja, ele aprendeu a superar as diferentes circunstâncias da vida, não se iludindo em tempo de bonança, mas também não desfalecendo, não desistindo em tempos de dificuldades, porque ele pôde atravessar essas transitoriedades da vida, essas mudanças de circunstâncias da vida, pela convicção do poder de Deus na vida dele. Por isso que ele diz lá em Filipenses 4,13, posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, posso superar as lutas, os desafios, as dificuldades, porque Deus, que é maior do que todas elas, Ele está comigo e me capacita com o seu poder para que eu vença, e venço para o louvor da glória dele, porque o que eu mais quero é estar no centro da vontade dele. Por isso, voltando ao texto que mencionei, o apóstolo Paulo vai dizer, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, porque devemos nos alegrar na esperança, porque o coração do crente em Cristo Jesus sabe que de Deus ele deve sempre esperar o melhor, deve esperar a vitória, deve esperar a superação, deve esperar toda a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, sempre lhe dirigindo para que você possa, na alegria do Senhor, também se alegrar e levar a outros a serem participantes dessa mesma bênção que você desfruta por misericórdia e graça do Senhor. Sejam pacientes na tribulação, porque o Senhor sabia que haveríamos de passar lutas, adversidades. O apóstolo Paulo viveu lutas e adversidades, mas ele se alegrava porque sabia que todas essas lutas não davam para ser comparadas com a honra, a alegria de filho de Deus, de servo do Senhor, de membro do corpo de Cristo, esperando a volta do Senhor. Portanto, a tribulação, o sofrimento, quando tribulação e sofrimento são considerados menores do que o alvo maior que temos a alcançar, não vamos deixar que as dificuldades nos impeçam na caminhada. Por isso vamos perseverar na oração, e perseverar na oração é procurar, na dependência de Deus, se manter vivendo segundo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Jesus, quando disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele estava dizendo, filhos, discípulos, meus amigos, meus servos, se mantenham firmes no centro da vontade do meu Pai. Creiam nisso. Busquem viver segundo os valores do reino de Deus e da justiça de Deus. E tenham certeza, todas as outras coisas que vocês necessitam para cumprir a vontade do meu Pai, Ele dará a vocês. Creiam nisso e gozem, desfrutem desta comunhão com o meu Pai através de uma vida de oração, que é vida na presença de Deus, buscando sempre fazer a vontade daquele que os salvou e os chamou para uma vida de proximidade com Ele. Que Ele, pois, lhe abençoe. Avalie a sua vida e pergunte-se, estou no centro da vontade de Deus? Se não está,
Achegue-se a Deus e Deus se achegará a você. É isso que a palavra diz. E diga a você mesmo: eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque não há melhor lugar para se estar do que estar no centro da vontade de Deus, porque é o centro do agir de Deus, onde se manifesta o poder, a glória do Senhor e todas as mudanças e transformações que enche a nossa vida, da ação de Deus, nos fazendo conforme a sua imagem e semelhança, tendo a estatura de Jesus Cristo como a medida que devemos buscar, e só buscamos e nos aproximamos dela quando estamos no centro da vontade do nosso Senhor. Que Ele, pois, lhe abençoe e você tenha vitórias por perseverar no centro da vontade de Deus com a vida de oração. Em nome de Jesus, que essa bênção esteja sobre você nesse exato momento.